Olá, boa noite, seja bem-vindo à TVC, através dos canais 2 da Via Cabo e 14 da NET. Hoje, dia 15 de agosto de 2014, bem-vindo ao programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do Sindicato dos Municipários, estarei junto com vocês conduzindo o programa até às 20 horas. Lembrando que nos acompanha aqui na técnica, através da Switchmaster, o nosso colega Wagner Borges. Então, juntos aí conduzindo até às 20 horas, mais um programa ao vivo do SIMP. Programa este que passa aqui pela TVC todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Programa que é voltado especialmente para os trabalhadores, servidores públicos municipais de Pelotas, mas também a comunidade pelotense. Comunidade esta que recebe a prestação de nossos serviços. Então, você assistindo o programa do SIMP sempre estará muito bem informado, não só o trabalhador público municipal, mas também a comunidade consequentemente. Lembrando que o programa do SIMP, além de ir ao ar ao vivo todas as sextas-feiras, também é disponibilizado através das mídias eletrônicas do SIMP. Então, aqui encontra-se o nosso site, www.simpelotas.com.br. Nosso site, quase que diariamente, são postadas matérias, informações, e também quem o acessa, no canto superior esquerdo do site, sempre encontra-se o último vídeo, na verdade o vídeo do último programa de TV que foi ao ar aqui pela TVC. Então, exemplificando, o programa de TV de hoje, que você está aqui assistindo agora ao vivo, já a partir da semana que vem, na íntegra, estará disponibilizado no site da entidade. Também temos o nosso e-mail, onde você pode nos questionar, enviar as suas informações, enfim, é uma ferramenta eletrônica aí responsável para você também interagir conosco. Então, nos envie o e-mail para o simp@simpelotas.com.br. Este também é o e-mail, na qual, se você deseja receber as matérias e informações do SIMP em primeira mão, antes mesmo delas serem veiculadas na imprensa como um todo, basta você cadastrar-se conosco. Então, envie o e-mail para simp@simpelotas.com.br, nos solicitando que a gente cadastre seu e-mail, e aí o SIMP fará, como hoje já faz com os mais de 1.500 e-mails cadastrados. Também, se você deseja seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Se você também deseja assistir os vídeos produzidos por nós, sejam de assembleias, mobilizações, paralisações e também os vídeos aqui do nosso programa pela TVC, lá no nosso canal de vídeos no YouTube, ou seja, pelo youtube.com/simpelotas, você visualiza tudo isso. E em se tratando aqui dos nossos programas de TV, você encontra todos os vídeos dos últimos 7 anos de programação que a gente tem aqui ao vivo. Também temos o nosso Facebook, onde você pode compartilhar, criticar, comentar as nossas matérias e informações. Para você nos achar pelo Face, coloque SIMP espaço Pelotas, com certeza nos achará, e aí você pode solicitar também seu pedido aí de amizade. E também reforçando aqui o convite, você é que nos ajuda a construir esse programa, e o SIMP tem esse intuito de poder lhe responder, de lhe auxiliar, de lhe prestar um serviço, dentro, claro, das nossas competências. Então, até às 20 horas, a sua participação ao vivo conosco, ela é muito importante. E ela se dá através do envio de mensagens de texto. Então, se você quiser criticar, sugerir, enviar um questionamento, enfim, você nos envia aqui até às 20 horas para o número 9122-8820. O número está aí na tela. Esse número nos acompanhará aí durante toda a programação, então através dele é que você pode interagir conosco. E aí, dentro do possível, claro, a gente vai ler todas as mensagens aqui ao vivo e respondê-las. Inclusive, eu quero iniciar
o nosso programa com a leitura de mensagens de texto que não foram possíveis de terem sido lidas no programa passado. O nosso programa aqui é de 1 hora, nós sempre temos bastante informações, bastante itens de pauta, e isso, consequentemente, é a prova do nosso trabalho, que o SIMP é um sindicato extremamente atuante na ampla representatividade dos segmentos que compõem a categoria de servidores públicos municipais. Então, às vezes, 1 hora é pouquíssimo tempo para a gente poder desenvolver todos os temas e, às vezes, poder ler as mensagens, mas justamente uma maneira de poder contemplar e prestigiar aqueles que nos assistem aqui ao vivo e que enviam as suas mensagens. A gente sempre diz que as lerá no programa próximo, no caso, Então, em se tratando de algumas mensagens que ficaram para trás, leia aqui uma mensagem enviada através do número final 9492. Gostaria que o SIMP me informasse sobre uns bolos que foram para as escolas municipais. Bolos estes superfaturados. Bolos que no supermercado custam R$3 e nas notas das escolas foram por quase R$10. Aguardo que alguém tome providência, pois o aumento no vale alimentação dos servidores foi na ordem de R$10, que é o mesmo valor que ele está pagando por um bolo superfaturado de R$3. Isso é uma vergonha. Quem pode cobrar isso do prefeito? Bom, eu creio que quem nos mandou a mensagem foi algum colega, que possivelmente seja servidor público de escola, quem está fazendo a denúncia, ou seja, você, primeiro passo é questionar a própria escola, A escola recebe a merenda escolar, e que é através do setor de merenda escolar. Então, para você estar fazendo esta afirmação de valor, eu creio que você tem essa informação de forma precisa, através da direção da escola. Se a direção da escola confirma que é esse valor, porque a direção, quando ela recebe a merenda, ela não tem a noção do valor da aquisição desses produtos, Então, o primeiro passo é questionar a direção da escola obtendo essa informação precisa, realmente terá que ver se o mesmo produto, da mesma marca, é o mesmo que você se refere, ou seja, é um mesmo gênero alimentício, de uma mesma marca, que qualquer pessoa que for em um determinado supermercado, aquele mesmo produto custa R$3 e ele saiu ao preço de R$10 para o município, com certeza ele foi superfaturado. Então tem que ter bastante responsabilidade quando se trata de denúncia, E averiguadas essas situações, bom, é o mesmo gênero alimentício, é o mesmo produto, é de mesma marca e está 3 vezes mais aí o valor no mercado em geral para qualquer cidadão que for ali comprar. Você pode fazer a denúncia diretamente, obtendo essas informações, não só para o Ministério Público, mas também para o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. O CAI é composto por servidores, representando os mais diversos segmentos, O SIMP, inclusive, tem representação no CAI, mas tem que chegar essa denúncia desta maneira, formalizada por escrito e detendo esses dados. Senão fica vago e tem que se ter responsabilidade no encaminhamento de denúncias. Eu tenho 2 mensagens aqui de programa passado, mas eu vou ler essa que chegou agora só para o telespectador aí ficar conosco, porque é o tema de pauta hoje aqui. Vamos receber o desconto da greve? Como vai ficar essa recuperação se não recebermos? Final 7099. Muito obrigado pela sua audiência. Fique acompanhando aqui o nosso programa, vou responder, faz parte da pauta, embora a gente já explicou em todos os outros programas anteriores, mas você porventura possa não ter visto, a gente responderá porque hoje era o prazo em que a prefeitura tinha que se reunir conosco para tratar desse tema. E caso durante o prazo estabelecido pela Juíza do Trabalho a prefeitura não reunisse-se com o SIMP, a audiência já estaria marcada, agendada para segunda-feira agora, às 10 horas da manhã. Então fique aí conosco que vou estar respondendo a sua pergunta. Temos aqui uma mensagem palhaçada, denegrir o governo,
não é o único objetivo. Alguns, sejam servidores ou munícipes, alegam isso, apenas denegrir o governo, para se passarem por vítimas, mas acabam não cumprindo com os seus deveres de assegurarem os seus direitos, ou seja, os direitos dos municipários em geral. Então é pura demagogia e papo que dure. Daí, quando precisam de votos, se tratando aqui de políticos, eles vêm bater na nossa porta, esses burocratas de plantão. É triste, mas essa é a triste realidade de nosso prematuro país, alienado, estagnado no tempo, e que só chuta bola e pula carnaval. Assinado Júnior Zanota, do bairro Laranjal. Júnior, muito obrigado pela tua audiência, um abraço para ti, para tua família, para todos do bairro Laranjal, né? O Júnior faz aí uma contextualização, né, do dever cívico de cada um de nós, que parece que existe só no momento de votar, né, e não só os municipários, mas o cidadão em comum tem que exercer a sua cidadania, exercer seu direito de cobrar de gestores, políticos, enfim, e não lembrar-se apenas em período eleitoral, como estamos vivendo agora, para relembrar de cobranças, ou enfim, os políticos também relembrarem de nós com sorrisos abertos, tapinha nas costas, pedindo o nosso voto e durante a gestão não fazendo nem 50% daquilo que foi prometido, né? Então o Wagner faz uma contextualização do cenário político, né, e da ação de cada um de nós. Também tenho aqui uma outra mensagem do programa passado, da minha querida Fátima, né, na qual eu envio um grande beijo para ti, para o teu esposo, para toda a tua família. Obrigado pela sua audiência conosco. E a Fátima havia mandado, e com certeza a Fátima mandou essa mensagem no programa passado, bem no momento em que eu comentava sobre a situação dos dias paralisados, dos descontos da greve, que o colega ou a colega que enviou a mensagem aqui, eu já afirmei que tratarei disso no programa de hoje. E a Fátima, naquela oportunidade, que era no finalzinho do programa, ela havia mandado: boa noite, Tiago, o prefeito faz o que quer e não dá nada. Nós sofremos a consequência. Fátima. E por fim aqui aí já coloquei as mensagens em dia do programa passado. Bom, vamos iniciar aqui o nosso tema de pauta, um assunto ainda, um tema que, embora nos 4 últimos programas aí, posso precisar nos últimos 3, com certeza, nos últimos 3, eu expliquei aqui no programa de TV, lá pelo Facebook, a direção do Simp já respondeu inúmeras vezes, né, mas algumas pessoas às vezes não acompanham, né, e ficam se perguntando sobre o pagamento do PASEP. Tem gente até afirmando que o prefeito está com esse dinheiro e não quer dar. Se é uma coisa que o Simp é correto e justo e responsável nas informações e nas afirmações que fazemos. Tanto aqui neste programa de TV ao vivo, não é à toa que nós gravamos os nossos programas e sem edições, a gente coloca eles na íntegra para quem quiser rever, quer dizer, pode fazer o tiratema, a prova real de tudo que foi falado aqui, né? E nós comentamos em vários programas aqui, e fomos justos nesse sentido, não é culpa da prefeitura no que tange o pagamento do PASEP, né? Então vou relembrar de novo, vou informar para a categoria ainda, o PASEP, todo servidor público municipal que está há mais de 5 anos inscrito, que no mínimo no ano passado, de 2013, trabalhou no mínimo 30 dias e que teve como média salarial até 2 salários mínimos nacionais, no caso da época do ano passado, cumprindo estes requisitos, tem direito a ganhar a parcela PASEP, que é no valor atual de um salário mínimo, R$ 724. Bom, tradicionalmente, sempre, isso ao longo dos últimos anos, a prefeitura, ela recebia por parte, né, esse aporte de recursos através do Ministério do Trabalho e Emprego para a PASEP FOPAG, a prefeitura sempre recebeu esse valor de forma integral, ou seja, de
todos os trabalhadores públicos municipais aqui de Pelotas. O Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília enviava para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil repassava à Prefeitura e a Prefeitura colocava. Por que esse valor integral? Isso, pessoal, funcionava como uma concessão de adiantamento. Existe e sempre existiu uma tabela de pagamento conforme o último número, o último dígito da inscrição no PASEP. Todos nós temos a inscrição no PIS ou no PASEP e o último dígito, existe um calendário de pagamento para ele. E sempre, por exemplo, finais 0 e 1 tal data, final 2 e 13 tal data, finais 4 e 5 e assim sucessivamente. O que acontece? Ocorria de forma natural esse adiantamento, não era levado em consideração o calendário de pagamentos, a Prefeitura tinha esse repasse de forma integral, e como há muitos anos a folha de pagamento de nós, servidores, era sempre no 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, ou seja, a referência era sempre o pagamento de julho, que era feito no 5º dia útil de agosto. Então, em agosto, todos aqueles servidores da Prefeitura que tinham direito ao PASEP recebiam em seu contra-cheque. O que aconteceu esse ano? De acordo com a informação do próprio Banco do Brasil, em decorrência de contingenciamento, o aporte de recursos por parte do Ministério de Trabalho e Emprego veio de forma parcelada. Não é o valor do benefício que é parcelado. Veio de forma parcelada no que tange ao não adiantamento dos valores, ou seja, o aporte de recursos que está vindo para Pelotas é de acordo com o número final de inscrição de cada um e será devidamente, integralmente pago no calendário previsto. Então não há nenhuma ilegalidade por parte do governo federal, muito menos por parte da Prefeitura de Pelotas. Temos que ser justos com a informação. Embora a informação da Prefeitura não é nem a metade disso aqui que eu estou explicando, né? E por isso as pessoas não entenderam, porque a informação divulgada lá no site da Prefeitura, no dia 22 de julho, ela é muito sucinta, não explica nada disso do que eu estou explicando aqui praticamente para vocês. Então, o que acontece? Se seguirmos o calendário de pagamento, quem tem dígito, último dígito, final de inscrição 0 e 1, o pagamento está disponível desde 15 de julho, desde o mês passado. Para aqueles de finais 2 e 3, o pagamento está disponibilizado desde ontem. Então, afinal, você que tem a inscrição no PIS ou PASEP, final 2 ou 3, é o último número, final 2 ou 3. Os R$ 724 estão disponíveis para você sacar diretamente em qualquer agência Banco do Brasil desde ontem. Finais 4 ou 5, a partir do dia 16 do mês seguinte, de setembro. Já os finais 6 ou 7 ou 8 ou 9, a todos estes estará disponibilizado a partir de 14 de outubro. Então, pessoal, não houve nenhum tipo de atraso. Apenas o que não houve esse ano foi o adiantamento que estávamos acostumados. Não era necessário nós esperarmos a data conforme calendário. O pagamento era adiantado por parte do governo federal, logo a prefeitura repassava integralmente para todos os servidores e todos recebiam no mesmo período. Esse ano, por problemas de contingenciamento, via Ministério do Trabalho e Emprego, esses valores não foram repassados para todos os que têm direito a receber, independente do calendário, ou seja, esse ano foi de acordo, e por enquanto será de acordo conforme o número final de inscrição, respectivamente, de acordo com a data do calendário. Maiores informações lá no site do SIMP, no Facebook do SIMP, no Facebook tem, né, várias informações ali, em vários comentários de servidores em matérias nossas, nós deixamos até o link ali com o
calendário esse na qual eu falei. Mas qualquer pessoa, para ter acesso à data do calendário que eu li aqui, pode entrar aí no navegador, aí na internet, e coloque calendário 2014 PASEP. E aí vai achar tranquilamente essas informações na qual eu lhes dei. Espero ter contribuído aí com a explicação. Temos uma mensagem aqui. Olá, Tiago, boa noite. Aqui é um funcionário abandonado, aposentado na escuta, João Mastrantônio. O meu querido amigo João Mastrantônio, abandonado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, mas com certeza não abandonado por esse sindicato que o representa. Então, muito obrigado pela tua escuta aí, João. Um grande abraço para ti, para tua família, e fica conosco aí acompanhando as informações, que temos informações aí bastante importantes, João. Fique conosco aí na escuta. Um abraço aí para todos os teus familiares. Bom, pessoal, semana passada, e aí o Wagner já vai meio que aprontando aí o primeiro vídeo, denominado Eleições do Previpel. Nós, na semana passada, mais precisamente no dia 7 de agosto, quinta-feira, nós tivemos duas eleições inerentes ao nosso Instituto de Previdência próprio, o Previpel, que é o Instituto dos Servidores de Regime Estatutário. Nós tivemos eleições para o Conselho Fiscal e para o Comitê de Investimentos. O Conselho Fiscal é apenas uma vaga de titular para aquele que se elegesse, e o Comitê de Investimentos são duas vagas, no caso os titulares, claro, com seus respectivos suplentes, mas quem assume é o titular. Então o Conselho Fiscal era o voto para uma pessoa e o Comitê de Investimentos era para duas pessoas. Os votos eram para duas pessoas. Quem poderia concorrer? Somente servidores estatutários, cujas aposentadorias ou da ativa se deram a partir do ano de 2000, quando criou-se um instituto, e extinguiu-se a antiga Caixa de Pensões. Esses são os que poderiam concorrer. Para o Conselho Fiscal tinha que ter habilitação técnica, no mínimo formação técnica em contabilidade, ou nível superior na área do direito, na área de economia, na área de ciências contábeis, enfim. Já para o Comitê de Investimentos não exigia nenhuma formação específica, bastava também ser servidor estatutário. Nós tivemos vários candidatos, tanto num quanto no outro. A eleição se deu no Paço Municipal, ali no saguão da Prefeitura, das 9 horas da manhã e foi ininterruptamente até as 18 horas. E para votar bastava apresentar documento oficial com foto ou a carteirinha do FAM, a carteirinha de saúde, aquela do Fundo de Assistência Médica, desde que a mesma encontrasse-se em dia. Então, Wagner, coloca para nós aí o vídeo das eleições do Previpel. Muito obrigado, para que o telespectador possa acompanhar algumas imagens. Essa eleição, como eu lhes falei, se deu durante todo o dia de quinta-feira, na semana passada, e teve ampla participação. Houve um total de 569 votantes. Então, 569 servidores fizeram-se presentes para votar. Aí está a comissão eleitoral. Lembrando que a comissão eleitoral ela era formada por um representante indicado por nós, pelo SIMP, Sindicato dos Municipários, e havia aí duas representações da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira. Então, era uma representação do SIMP e duas da Secretaria de Administração. Então, os colegas se fizeram presentes. Aí já é o momento do início do escrutínio, da apuração. Então, às 18 horas, fechou-se as portas do Paço Municipal, ficando apenas aí os candidatos, a comissão eleitoral, integrantes atuais do Conselho Deliberativo, e acompanhamos o escrutínio até o fim. Então, vamos aos resultados. Para o Comitê de Investimentos, tivemos como resultado homologado o Cesário do SANEP, Cesário, que fez 130 votos, e em segundo titular do Comitê de Investimentos, o Saulo, que é servidor lá da escola Nossa Senhora de Lourdes, com 116 votos. Então o Cesário fez 130 e o Saulo fez 116. Esses dois colegas são titulares do Comitê de Investimentos, a tomar posse agora em 1º de setembro. Já o Conselho Fiscal,
nós tivemos, que era uma vaga titular, o Leandro, colega também lá do SANEP, o Leandro que fez 212 votos. Lembrando que, no caso do Comitê de Investimentos, nós tivemos 2 candidatos que tiveram o resultado de suas votações, tiveram seus resultados impugnados por uso da máquina pública, ou seja, foi entregue para a Comissão Eleitoral prova documental, escrita e impressa, onde esses candidatos se utilizaram de um sistema de comunicação interno da Prefeitura, um sistema de comunicação eletrônico interno de trabalho, denominado Spark, né? Então, esses colegas se utilizaram desse mecanismo para fazer campanha em horário de trabalho e dentro das suas respectivas lotações, secretarias, e pedindo voto, né, num sistema eletrônico que nem todos têm acesso, só aqueles que detêm as senhas, né, mas é um sistema interno de comunicação da Prefeitura para trabalho, né, e não pode ser utilizado para fins de campanha eleitoral, né. A própria legislação eleitoral, inclusive federal, veda nesse sentido, né, em pleitos, em eleições, que se utilize da máquina pública, né, desta maneira. Os candidatos apresentaram recursos, né, tiveram prazo para apresentar recursos, na qual foi indeferido pela comissão eleitoral. Repito, comissão esta formada por um representante do SIMP e 2 representantes indicados pela Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira. Então, parabéns aos colegas que tomarão posse em setembro. Bom, pessoal, logo estaremos trazendo imagens para vocês aqui de uma visita que o SIMP fez a UBAI Navegantes. Então, a direção do SIMP esteve visitando a Unidade Básica de Saúde, a Unidade Básica, na verdade, de Atendimento Imediato, UBAI Navegantes, na tarde de sexta-feira da semana passada, do dia 8. Então, a direção do SIMP foi lá visitar a UBAI. E nós constatamos na visita uma série de problemas que trazem prejuízos, não só aos trabalhadores, mas também à comunidade local. Então a gente constatou falta de materiais básicos lá, como papel toalha, máscaras, copos descartáveis, utilizados para misturar medicamentos, né? Encontramos copos descartáveis utilizados para ministrar medicamentos, papel higiênico, né? não tinha-se, a falta de ataduras também, e até mesmo falta de seringas. Né? Então, só retificando, corrigindo, na verdade, não encontramos copos descartáveis, né? Que são utilizados para ministrar os medicamentos. Então, falta de materiais como papel toalha, máscaras, copos descartáveis, papel higiênico, ataduras e até mesmo seringas. Verificamos ausência disto lá na nossa visita ao UBAI Navegantes. Então, quando estivemos lá, foi relatado a nós, né, a falta de autonomia dos trabalhadores, também lá da UBAI Navegantes, no momento de realização de horas extras. Os trabalhadores nos relataram que pelo menos uma vez por mês eles são obrigados, eles têm que realizar um plantão ao qual não podem se negar, o que fere o direito de decidirem se desejam ou não realizar horas extras. Ou seja, os trabalhadores, não obstante de terem cumprido a sua carga horária obrigatória semanal, uma vez por mês a Secretaria de Saúde os obriga a cumprir uma jornada extraordinária, hora extra. Ou seja, tu não podes obrigar ao passo que tu já cumpriu a tua carga horária obrigatória, mas está na escala, uma vez por mês eles são obrigados a fazer hora extra, lhes impedindo o desejo de aceitarem ou não a realização das mesmas. Então o SIMP já encaminhou essas denúncias à Secretaria de Saúde, Arita Bergman, e a gente requereu a imediata solução dos problemas apontados, né? E é vexatória a situação que a Prefeitura coloca ao UBAI Navegantes, né? Uma unidade básica de atendimento imediato, né, funciona ininterruptamente e é o que antecede para as pessoas possivelmente não precisarem deslocar-se
até o PS municipal, até o pronto-socorro, mas ao se deparar lá, os trabalhadores não têm isso, e a comunidade muitas vezes não tem a qualidade do serviço prestado, por não ter materiais básicos. É impressionante o descaso para com os mesmos. E já aí na sequência também, nesta semana, terça-feira à tarde, o SIMP, a direção do SIMP, reuniu-se com a secretária Clésis Crochimori, secretária de Justiça Social e Segurança, justamente para tratar dos graves problemas de segurança e de saúde que estão expostos os trabalhadores do Centro Pop, ali na rua Gonçalves Chaves, no centro da cidade. Vocês devem recordar-se que no programa passado eu havia mencionado que nós tínhamos pedido essa reunião diretamente com o prefeito. E nessa oportunidade, o prefeito não nos respondeu. Quem nos respondeu foi a secretária Clésis, confirmando o agendamento de tal reunião. Cabe salientar que a gente havia pedido reunião com o prefeito, não com a secretária, porque é um problema já antigo, conhecido e que até então não havia sido resolvido. Mas o prefeito não quis nos responder, repassou para a secretária e a secretária se prontificou a nos receber. Então a direção do SIMP, com trabalhadores do Centro Pop, foram até a Secretaria de Justiça Social conversar com a secretária. Então, Wagner, coloca para nós aí, por gentileza, o segundo vídeo, denominado Reunião do SIMP na Secretaria de Justiça Social e Segurança, porque esse vídeo vai demonstrar, para quem está em casa, essa reunião que tivemos com a secretária Clésis. Então, logo, Wagner vai estar colocando para nós aí o segundo vídeo. Na oportunidade dessa reunião realizada, nós, ao conversarmos com a secretária, na tarde, já de última terça-feira, pode colocar a qualquer momento, Wagner, o segundo vídeo. Muito obrigado. Então, nessa reunião, a gente tratou sobre os graves problemas enfrentados pelos trabalhadores. Por equívoco, o representante do executivo, que a princípio era o senhor Sadi Saper, era ele quem estava designado pelo executivo para acompanhar essa reunião, não se fez presente. Parece que houve um equívoco por parte do executivo, parece que ele esteve presente lá às 14 horas, e aí informaram. Segundo a secretária, ele foi informado do horário correto, ele foi lá às 14 e foi embora, e de repente por um outro compromisso não pôde estar presente às 16. Mas a gente informou inclusive ao prefeito que, em conjunto com os trabalhadores do Centro Pop, nós estaremos elaborando um relatório que demonstrará tanto as situações de casos graves que colocam em risco a segurança dos trabalhadores, bem como colocam em risco a sua saúde. Este relatório que a gente vai fazer em conjunto, ele será encaminhado à secretária Clésis, que por sua vez, posteriormente, ela vai remeter à Procuradoria-Geral do município, para que a Procuradoria analise a possibilidade de concessão de adicional de risco de vida. Já para as questões funcionais, ficou a cargo da própria secretária elaborar as possibilidades de melhorias para fins de dar segurança aos trabalhadores. Por quê, pessoal? Porque lá no Centro Pop há uma empresa particular, uma equipe que faz a segurança. E vejam só, a equipe, quando faz a revista nos usuários, muitas vezes, na hora da revista, detecta-se que alguns usuários portam armas brancas ou de fogo, portam facas, canivetes, muitas vezes portam armas de fogo. Aí, a empresa que faz a revista tira desse usuário, quando ele está dando entrada na casa, tira a arma de fogo dele, tira a arma branca, no caso uma faca ou canivete, mas tem que entregar nas mãos dos trabalhadores do Centro Pop, para que esses trabalhadores façam um cadastro com o nome a quem pertence aquilo ali, para depois, para posterior devolução. Vejam só, o usuário entra no Centro Pop, é revistado, aí foi detectado uma arma de fogo, foi detectado lá uma faca, muitas vezes é passado para os trabalhadores, aí os trabalhadores têm que cadastrar a faca do fulano de tal, a arma do fulano de tal, porque depois na hora de sair, o usuário vai levar consigo, fora as ameaças que fazem a própria empresa de segurança e aos trabalhadores de lá. Então é inadmissível
ter a vida deles em risco, né? E a saúde, porque lá também chegam pessoas com problemas, dentre esses usuários, pessoas com problemas de saúde, enfim, né? E eles também têm dificuldades na prestação de serviços, né? Então, a gente vai estar elaborando um relatório com eles, onde já há vários boletins de ocorrências registrados por agressões, enfim. Estaremos encaminhando a secretária, ela... E também ao prefeito, ele vai estar ciente disso, e a secretária também, posteriormente, após receber esse relatório, encaminhará para a PGM analisar aí também a concessão de uma gratificação aí do adicional de risco de vida para esses trabalhadores, né? E isso aí é uma iniciativa da secretária em encaminhar o pedido quando receber o relatório. Lembrando que o SIMP encaminhou várias vezes para o governo municipal que discutisse uma regulamentação geral, uma gratificação geral de adicional de risco de vida para aquelas funções cuja integridade física do servidor está exposta durante toda a sua jornada de trabalho. Faz parte, né, naturalmente, a sua vida ser colocada em risco para o exercício das suas atribuições. A exemplo do que já se tem guardas municipais, agentes de trânsito, motoristas do conselho tutelar e enfim. Esperamos aí termos êxito nesse encaminhamento. Também agora entrando aqui, né, nos colegas da saúde, eu vou ler uma mensagem aqui antes de entrar no próximo. Boa noite, foi assinado uma PL, um projeto de lei da Guarda Municipal que transforma as guardas em polícia. O município tem 2 anos para se adequar, porém os GMs já têm que atuar desarmados. Qual o plano de ação podemos apresentar ao governo para armar os GMs de uma vez? Final 3799. Por coincidência, é pauta do nosso programa, fique conosco, na verdade não é mais PL, não é mais projeto de lei, é lei federal já sancionada pela Presidência da República em 8 de agosto e é a lei federal que estabelece o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então não é mais PL, ok? E não transforma as guardas em polícia, não. Eu vou estar informando corretamente aqui, colega. Ela não transforma em polícia. As guardas municipais continuam sendo guardas municipais de caráter civil, inclusive não pode ter nem os seus regimentos disciplinares, enfim, em consonância conforme regimentos militares. Isso está vedado, inclusive. Mas fique conosco que eu vou estar explicando corretamente sobre o teu questionamento. É pauta aqui do nosso programa. Vou pedir para o Wagner colocar para nós agora o vídeo da ida do SIMP com os agentes comunitários de saúde lá na Câmara de Vereadores. Então o nome do vídeo é SIMP e Agentes Comunitários de Saúde na Câmara, onde os agentes comunitários lotaram o plenário da Câmara, mais de 100 agentes comunitários de saúde estiveram presentes lá, pois fomos pedir o apoio do Legislativo em função da Prefeitura não cumprir o pagamento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde. E aí era o momento que nós estávamos reunidos com os vereadores, antes de nos dirigirmos ao grande plenário, onde os colegas agentes comunitários de saúde ali nos aguardavam, porque a gente foi explicar a contradição da Prefeitura no que concerne ao cumprimento do pagamento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde. Por quê, pessoal? Na própria lei do piso salarial nacional dos agentes comunitários, diz ali que a União, o governo federal, subsidiará, ela encaminhará um auxílio financeiro para os municípios de 95% do valor do piso. O município apenas vai entrar com 5% desse valor, cujo piso é estabelecido no valor de R$ 1.014. Só que a lei diz que para fixar os parâmetros necessários para o governo federal encaminhar esse auxílio financeiro, futuramente terá um decreto federal regulamentador. Ele regulamentará, esta situação. Então, o que acontece? Ao regulamentar, quando o decreto federal regulamentar isso, ele fixará parâmetros como número de habitantes no município, peculiaridades da região e vai fazer relação também no número de agentes comunitários de saúde. A Prefeitura, através do seu executivo, nos respondeu que não tinha como fazer esse questionamento conosco por falta do decreto regulamentador que fixará esses parâmetros. Pois bem,
Só que a prefeitura, no mesmo dia aí que a gente foi na Câmara, a prefeitura publicou um edital no jornal aí de uma seleção pública para mais de 60 novas vagas de agentes comunitários de saúde imediatas, mais cadastro de reserva. E aí, pessoal, é que vem a contradição, pois Pelotas já possui hoje mais de 230 agentes comunitários de saúde. A prefeitura abre um edital para mais 60 novas vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Bom, se o decreto regulamentador que a prefeitura alega não poder discutir o piso, porque ele falta, é o decreto que vai nortear o pagamento desse 95% desse valor, a remessa de auxílio financeiro da União, esse mesmo decreto que falta para a prefeitura honrar este cumprimento, tem que valer na mesma premissa da prefeitura não poder ter tido aberto essa nova seleção pública. Por quê? Se eu não tenho decreto regulamentador que vai me fixar o número máximo de agentes por município para poder receber da União o auxílio de 95%, como é que diante dessa não informação, eu, executivo, abro mais 60 novas vagas? O que pode acontecer? Logo sai o decreto regulamentador, vou dar um exemplo, Pelotas aí tem 350 mil habitantes, digamos que cidades até 351 mil, 360 mil habitantes, enfim, tem que ter no máximo 200 agentes comunitários de saúde. Então, até 200 agentes comunitários, o governo manda o auxílio financeiro de 95% do valor do piso de R$ 1.014. Aí a prefeitura já vai estar com 300 agentes comunitários de saúde, como é que ficam os 100 excedentes? A prefeitura não vai pagar o piso para eles, porque ela não vai receber o repasse da União. Ela teria que bancar para esses 100 as suas expensas, integralmente o valor. Aí o que a prefeitura vai fazer? Vai chorar dizendo que não tem como pagar? Ou ela vai ter que demitir esses 100 excedentes, já que os agentes comunitários de saúde são no regime seletista, não são estatutários. Então, nós debatemos isso na Câmara, e o que ficou então lá determinado? Que nesta segunda-feira, lá na Câmara de Vereadores, às 10 horas da manhã, a Comissão da Saúde da Câmara se reunirá com o SIMP, com os representantes daquela comissão anteriormente já formada de agentes comunitários de saúde, já para fundamentarmos tecnicamente tudo isso que eu estou falando aqui, para posteriormente convocarmos a secretária Arita Bergman, o próprio presidente do Legislativo, Ademar Ornel, falou que a Câmara futuramente convocará a secretária ali na Câmara, frente a frente com os agentes comunitários de saúde, para que ela explique o porquê do não cumprimento em face desse estudo mais técnico que faremos segunda-feira às 10 horas lá. Então, segunda-feira às 10 horas na Câmara é uma reunião apenas para Comissão de Saúde da Câmara, direção do SIMP e Comissão de Agentes Comunitários de Saúde. Já, pessoal, na terça-feira, às 14 horas, lá na sede do SIMP, do sindicato, aí sim, é uma reunião desta Comissão dos Agentes Comunitários de Saúde e pedimos um agente comunitário de saúde representante por unidade básica de saúde. Unidade básica, aquela que tem estratégia de saúde de família, que tem agente comunitário de saúde. Então, terça-feira, 14 horas no SIMP, reunião dos agentes que compõem a comissão, mais um representante por unidade básica de saúde. Este representante, ele é designado, indicado pelos seus pares, ou seja, pelos seus colegas daquela unidade, para a gente dar amplitude aí nesse trabalho, nesse cumprimento. Mas não faz lógica nenhuma a prefeitura não cumprir ao passo que tem que esperar o decreto regulamentador, mas não dá bola nenhuma para a falta do decreto quando abre uma seleção pública às pressas aí para nomear mais 60 novas vagas. Ou seja, se eu não posso cumprir o pagamento do piso porque eu não tenho decreto regulamentador, eu também não posso abrir novas vagas, aumentar o número sem saber se eu vou ter o auxílio financeiro para isso ou não, né? Mas é mais uma das falhas administrativas aí e políticas, né, da nossa prefeitura de Pelotas.
Bom, pessoal, são 19 horas e 43 minutos. Este é o programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Bom, vamos então aqui ao esclarecimento sobre a ação judicial dos dias paralisados, como o colega que nos falou, nos questionou. Nós abordamos intensamente vários outros programas de TV, né, que já ocorreram 2 audiências de conciliação entre Prefeitura e SIMP na Justiça do Trabalho. Na primeira audiência havia ficado determinado pela Juíza do Trabalho em que não se descontasse no pagamento de julho os dias de greve. A juíza nos concedeu uma antecipação de tutela, ela concedeu ao SIMP uma liminar que impedia os descontos relativos à greve, e também essa liminar desobrigava que as escolas recuperassem os dias não trabalhados em sábados e no período de recesso escolar. O que aconteceu? A prefeitura que se diz do diálogo, a prefeitura que se diz que se coloca à disposição para conversar, enfim, e que se diz também legalista, né? É a prefeitura que não cumpriu a decisão liminar e descontou à revelia, né? Não acatando a ordem judicial. Então, vários servidores aí tiveram descontos no pagamento no final do mês de julho, inclusive servidores que sequer fizeram paralisações ou greve, servidoras que estavam até em licença maternidade, né, tiveram descontos. Então a prefeitura não teve o menor pudor aí em desobedecer à ordem judicial. Quando chegou a audiência do dia 31 de julho, nós apresentamos para a juíza os contra-cheques com os descontos, mostramos para ela que a prefeitura desrespeitou a sua decisão. Mas a juíza entendeu que naquele momento, como ainda era de conciliação, ela não queria ter uma sentença, uma determinação judicial, ela entendeu que ainda estávamos conciliando. Na audiência ela suspendeu, naquele momento, ela suspendeu o efeito dessa liminar. E o que ela determinou como algo novo naquele momento? Ela determinou que o município tinha até 15 dias, através do procurador-geral do município, que ele propusesse uma reunião do executivo para com o SIMP, justamente para dialogarmos sobre a compensação dos dias paralisados. Então a prefeitura tinha até 15 dias, cujo prazo deu-se hoje, terminou hoje esse prazo. A prefeitura não nos mandou ofício nenhum. A prefeitura não nos ligou. A prefeitura não quis reunir-se conosco. E aí cai por terra, e aí eu quero cumprimentar o pessoal do executivo que nos assiste aqui. Teve programa que foi um programa gravado que o assessor do prefeito, senhor Abel Dourado, nos mandou uma mensagem, né? Mandou para mim, o assessor do prefeito Abel Abreu Dourado, na qual eu mando um abraço, deve estar nos assistindo, onde disse que eram em verdade algumas informações que a gente coloca. Nossas informações são sempre pautadas com bastante responsabilidade. E eu vou citar o seu nome de novo, porque isso tem até gravado, senhor Abel. Aquela vez que teve a votação do reajuste dos servidores lá na Câmara, o senhor deu uma entrevista, concedeu uma entrevista para uma emissora de TV local, que ela lhe questionou quanto aos descontos dos trabalhadores. E o senhor respondeu que o governo está sempre aberto ao diálogo. O senhor falou, nós estamos abertos ao diálogo. Nós queremos sim conversar sobre isso aí. É um governo que está aberto ao diálogo. Queremos sim discutir sobre os dias paralisados. Está aí a prova. Vocês não querem discutir. Vocês tiveram 15 dias para discutir e não o fizeram. Então, fica valendo a determinação judicial que, não havendo esse diálogo, já que o executivo não quis, esse diálogo se dará, essa conciliação se dará pela força da lei, né, através da determinação da Justiça do Trabalho, agora, segunda-feira, às 10 horas da manhã. Então, a colega que perguntou como fica, vou poder te responder após segunda-feira, após essa audiência, né? A partir de segunda-feira nós vamos ter o resultado por parte da juíza, né? Quais serão os novos rumos, já que está difícil de conciliar com a prefeitura. Pô, ela não senta-se para se discutir no campo político. Poderíamos nós, sim, prefeitura, ter se reunido, batido o martelo contra essa compensação dos dias paralisados, homologado esse acordo e oficializado na frente da juíza. O município não quis fazer. Vai tudo para a audiência de segunda-feira agora às 10 horas da manhã. E ainda por cima a prefeitura descumpriu a decisão judicial
onde determinava o não desconto, né? Então, no que tange a recuperações, enfim, colega, vamos aguardar a semana que vem. Mas uma coisa é certa, mesmo ainda sem a decisão da semana que vem, os professores não podem ser obrigados a cumprir os dias não trabalhados em sábados. Por quê? Se o professor já trabalha a semana inteira, professor e funcionário, trabalhou a semana inteira de segunda a sexta e tem que estar lá na escola para abrir ao sábado, isso configura hora extra, porque o dia não trabalhado já foi descontado. Ele não tem que ser recuperado. Para ser recuperado, eu tenho que ser ressarcido. Logo, quem trabalhou durante a semana inteira, quando chega o final de semana, por exemplo, no sábado, eu já cumprida a minha carga horária obrigatória semanal, isso vai estar configurando hora extra. Então, não tem que trabalhar não aos sábados, não, né? E tem que aguardar a decisão da Justiça. Bom, agora eu vou para o tema do outro colega aqui, né, da Lei Federal dos Guardas Municipais, mas antes eu só vou ler 2 mensagens ligeirinho. Precisei de uma cirurgia, o custo saiu mais que a Previpel cobria, que a Previpel cobre até R$ 4.025. Enfim, estão me cobrando um valor em torno de R$200, e eu já tinha o desconto de um empréstimo, e o meu salário atualmente é de R$316, e acho que vou morrer de fome, sou servente de escola. O Simp tem como me ajudar? Eu não sei se você é a mesma pessoa que pediu ajuda para um conselheiro do Previpel, que levou coincidentemente o mesmo problema, né, que levou coincidentemente o mesmo valores. Eu não sei se você é a mesma pessoa que pediu ajuda para um conselheiro, né? Esse conselheiro levou a informação para o Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo respondeu a essa demanda, em ata, registrado em ata, que compete à diretoria técnica do FAM acertar com o servidor as formas de desconto. Porque o empréstimo, tudo bem, ele foi contraído antes, né? Mas os gastos que excedem aos 4.025 de cobertura do Previpel, o FAM não diz assim, bom, o servidor não tem margem, vai ter que morrer. Não temos como subsidiar e pagar. Não. O FAM, preocupado com a saúde do trabalhador, ele paga para o prestador de serviço. Em primeiro lugar está a vida do trabalhador. Depois é que o FAM vai ver como serão as formas de ressarcimento por parte do servidor, né? E é autorizado por lei ser descontado a parcela do FAM, que não é considerada empréstimo, que não é considerada dentre aquelas parcelas comuns, né, do comprometimento do 30%. É uma parcela típica, porque foi em decorrência de saúde do trabalhador, é uma questão que o trabalhador não escolheu para fazer. O empréstimo você escolhe para fazer. Agora, a saúde não. Então, o FAM assegurou a sua saúde, mas o FAM, quem paga o FAM são todos municipários estatutários, por isso que o fundo é solidário. Ele paga, inclusive, né, tem pessoas que não usam, que estão bem de saúde, mas estão financiando a saúde daqueles que não têm, né, e assim vice-versa. Nós, como Simp, né, e eu represento o Simp no Conselho Deliberativo do Previpel, né, a gente quer colocar em discussão novas formas de mecanismo para que não comprometa na folha. Por exemplo, você tem um empréstimo já contraído. Bom, não posso comprometer mais do que 30% descontado em folha, então você pode ter a opção de depositar esse valor na conta do Previpel. Mas aí você tem que acertar com a diretoria técnica do FAM. Não compete ao Conselho Deliberativo uma questão que é do servidor de acordo com a direção técnica do FAM. Então, assim, eu não sei se você é a mesma pessoa, mas todos os dados que você está me passando é muito coincidência, né? Parece que é um caso que nós tratamos lá, onde um conselheiro deliberativo foi procurado pela pessoa, nessa situação igual à sua, se é que não é você, ele levou essa demanda para o conselho deliberou e está registrado em ata isso, e a ata ficou disponibilizada lá no Instituto. Parece que quando a pessoa foi tentar obter essa informação, não obteve de forma correta por parte de quem atendeu no balcão. Quem atende no balcão não é o Conselho Deliberativo, são funcionários do Instituto. E aí sim, se o funcionário não respondeu corretamente ou não lhe mostrou a ata que tinha essa deliberação, eu lhe oriento para que você visite o Instituto, converse com o Dr. Neri, que é possível tirar aquele parcelamento do seu contra-cheque e de repente você pagar em depósito identificado para o Instituto. O que não pode é você não
não pagar nada para o Instituto, porque já tem um empréstimo em andamento. Porque senão assim o Instituto quebraria, né? Financiando a saúde de todos, não podendo descontar porque ele já tem um empréstimo ou algum desconto de algum convênio ou algo assim, e aí não tem como fundo, né? Se autossustentar. O fundo ele existe por causa daquela contribuição dos 2% de todos os servidores, ok? Mas qualquer coisa você pode conversar pessoalmente conosco. Bom, sim, sou eu a mesma pessoa. Quando fiz o empréstimo, eu não sabia que ia ficar doente. Mas é isso que eu lhe expliquei, né? Você, claro que não tinha como adivinhar que ficar doente, óbvio. Mas é isso que eu estou lhe dizendo, né? Você fez o empréstimo, ok, mas o valor que ultrapassou, o FAM já pagou para a senhora. O FAM já pagou. A senhora teve a sua saúde assegurada. Só que o FAM tem que ser ressarcido disso. Não tem como o FAM anistiar o valor. E como não se pode comprometer, que é isso a sua questão, mais do que 30% do empréstimo consignado, tente falar com a direção técnica do FAM para que você possa fazer o parcelamento em forma de depósito identificado, que retire aquele valor do seu contra-cheque. Aí você fica só com os 30% comprometido. Eu entendo que com o seu baixo salário, a senhora não teria como pagar o FAM. Mas aí, não, se todos os casos procederem assim, não tem como o FAM sustentar, e aí o Previpel vai passar um dia a não mais oferecer os serviços de saúde dos trabalhadores. Esta é a questão, né? O desconto do Previpel não é um desconto que nem do empréstimo, que teve uma escolha sua. Não é que nem um financiamento, não é que nem um crédito 1 minuto, um débito automático, ou algum outro serviço prestado de financiamento pelo banco. Ele assegura a sua saúde, mas está na lei municipal. Isso é lei, é legislação, ele tem que ser ressarcido disso, né? Já que se trata de financiamento. O caso não é pagar, quer um prazo maior, então, é justamente isso que eu estou lhe falando. Procure a direção técnica do FAM para tentar ampliar esse prazo com um valor um pouco menor e comprometendo-se a pagar, mas é só conversar com o Dr. Neri, né? E com certeza o Dr. Neri vai lhe dar aí uma alternativa. Nós do Conselho Deliberativo determinamos que o Dr. Neri, né, repassasse essa solução para a senhora. Então, se a senhora procurar o Dr. Neri semana que vem e não chegar num acordo nesse sentido, eu lhe dou a minha palavra. Aí a senhora pode procurar a mim ou pode procurar o SIMP, mas eu sou o representante do SIMP do Conselho Deliberativo e com certeza eu não vou deixar a senhora sem resposta e sem encaminhamento. Se a senhora proceder dessa maneira e não der certo, pode falar comigo, me comprometo aqui ao vivo, que com certeza eu vou lhe ajudar a resolver esse problema. Bom, nós temos 5 minutos finais do programa, não vou poder ler mais as mensagens, então ao colega guarda municipal foi, né, eu recebi uma mensagem aqui, mas lerei no próximo programa, senão a gente não vai ter tempo, pessoal, mas prometo ler no próximo programa. Foi sancionada pela Presidência da República no dia 8 de agosto a Lei Federal 13.022, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, esse estatuto coloca a incumbência das guardas municipais, que devem ser uniformizadas, armadas, conforme previsão em lei, né? Então, ali tem todas as competências específicas das guardas municipais, né, inclusive integrar-se com os demais órgãos de polícia, né, encaminhar ao delegado de polícia quando vocês, guardas municipais, estão ali em situação de flagrante delito, levando o autor da infração ao delegado, né, compete também desenvolver ações de prevenção primária à violência. No exercício das competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar junto com outros órgãos de segurança pública em nível estadual e federal. Né? Outra exigência é que os guardas municipais têm que ter nível médio completo de escolaridade. Claro que isso só se aplica, né, para os guardas que já estão daqui para frente, tem até 2 anos para essa adequação. A Prefeitura sempre insistiu nos últimos concursos, exigia apenas o ensino fundamental completo dos guardas. O SIMP sempre brigou nas comissões do concurso para ter ensino médio, mas a nossa Prefeitura rebaixa, né, o nível de exigência dos nossos guardas, né, contra a vontade, inclusive, deles. Outras coisas que chamam a atenção, que o funcionamento das guardas, que é através de corregedoria ou ouvidoria. Uma coisa bem importante, ó, artigo 14, para o colega que mandou a mensagem. A Guarda Municipal terá código de conduta próprio, que é a tal regulamentação da Guarda, que o SIMP vem há um bom tempo trabalhando. Não sei se você participou da última Assembleia dos Guardas Municipais mês passado, onde nós deliberamos que o prefeito não envie nem
nenhum projeto de lei para a Câmara, nem por decreto, a regulamentação da Guarda Municipal antes mesmo de passar essa discussão conosco. Haja vista que quando foi feita a Assembleia, o Estatuto era projeto de lei, ele estava para ser aprovado, e aí a Prefeitura não pode fazer uma regulamentação distinta do Estatuto. E nós, num olhar preliminar, já tínhamos ciência que a proposta de regulamentação ela era bastante militarizada. E aí tem aqui bem claro, parágrafo único do artigo 14, as guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. E aí vem ao encontro que o colega falou, aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo. Então a prefeitura, ela, a partir do estatuto, vai ter que firmar convênio com o Exército, com o 9º Batalhão, com a Polícia Federal ou Civil, enfim, para dar treinamento, né, com base nas avaliações psicológicas, funcionais de saúde, a concessão do porte. Por fim, a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica das forças militares. Essa lei fica aplicada a todos os guardas municipais existentes e as disposições dessa estrutura devem adaptar-se no prazo de 2 anos e é assegurada a utilização de outras denominações consagradas para uso, como Guarda Civil, Guarda Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Então, colega, com certeza, diante agora do Estatuto Geral das Guardas Municipais, o SIMP vai para cima da Prefeitura, junto com a Agumpel, para dirimirmos o conflito da Prefeitura, para que a regulamentação ela tem que ser de acordo com a legislação federal. Bom, pessoal, 20 horas em ponto, agradeço a sua paciência, a sua gentileza de estar conosco aqui, desejo a todos um belo final de semana, prometendo nos encontrar aqui, ao vivo, pela TVC, sexta-feira que vem. Um grande abraço, um beijo, tchau, tchau.